Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Bom que você contar essa história. Essa história é cabulosa, hein? Vou contar um resuminho, tá? Se eu esqueci algum detalhe, faz tempo que eu pesquisei. Sim, é um panorama, né? Juliano, tem a foto do local. Põe a foto do local enquanto eu conto a história e depois a Vaninha faz uma breve análise. Esse é o local no dia, né? Ou não? É. Vamos lá, Vadinha. Ele foi criador do Templo do Povo lá nos Estados Unidos, que era um templo aparentemente muito bem intencionado, que já tinha até um viés progressista, assim, desde o início. Eles lutavam contra o racismo na época, onde muitas igrejas tinham a coisa da segregação, do preconceito, eles lutavam contra o racismo, fizeram trabalhos sociais grandes na época. E ele começou a ficar famoso, começou a ser respeitado, começou a atrair muita gente. Então ele foi avançando com a parada dele, com a seita dele, né? Ele começou a fazer alguns rituais de cura, e aí começaram a surgir os relatos de abuso moral e sexual, tanto dentro das pessoas que trabalhavam para ele, quanto das pessoas que iam lá buscando a cura. Ele começou a ganhar muito dinheiro, e começou a rolar uma pressão da sociedade. Lá nos Estados Unidos também eles são muito rigorosos com essa coisa de impostos e tal. Então o próprio governo começou a investigar ele. E o que aconteceu? Ele montou uma comunidade na Guiana, ele comprou um terreno lá e ganhou uma autorização para montar uma cidade só para a seita dele viver lá. E ele conseguiu isso, a cidade chamava Johnstown. Só que lá, ele já estava indo para o seu pior, assim, ele já estava com uma mania de grandeza absurda, meio que se revelando, assim, né? Então ele era meio que um ditador lá. Tinha que todo mundo seguir. Teoricamente, ele pregava que era um lugar onde as pessoas podiam ser livres para ser diferentes do que elas não poderiam na sociedade tradicional, só que era livre do jeito dele. Se você não fosse do jeito dele, ele te espancava na rua. Ele tinha uma guarda própria armada que deixava o pessoal vivendo nas rédeas ali. E ele usava sempre como desculpa a coisa dele ser um mensageiro de Deus. Então, ou é do meu jeito que eu que falo com Deus, ou não vai ser. Começou a surgir muita denúncias e pressão. Mandaram um jornalista para lá. O jornalista chegou e estava todo mundo feliz e contente. Meio Coreia do Norte, sabe? Hoje em dia tem umas viagens para Coreia do Norte, as pessoas vão lá, parece que é o lugar mais maravilhoso do mundo, mas aqui eles estavam escondendo todo o problema. No final, quando o jornalista estava tentando ir embora, muitas pessoas começaram a pedir para ir embora com ele, para fugir junto com ele. E aí rolou uma treta lá. Parece que na hora de fugir eles não deixavam o avião decolar, atiraram no avião, mataram o jornalista. E aí essa morte do jornalista foi meio que o estopim. E aí o governo decidiu que ia fazer realmente uma intervenção lá. E aí ele já vinha sabendo que isso poderia acontecer, ele já vinha preparando há algum tempo uma coisa para meio que eliminar tudo que pudesse ter ali como prova e até ele mesmo. Então ele organizou um suicídio coletivo, que era o maior da história, né? Foi o maior suicídio coletivo da história. Ele oferecia aí, com a promessa de que as pessoas, né, iam para o céu ou para o, sei lá, paraíso dele lá. Então ele organizou uma leva de suco, falando que era suco de uva, com cianeto, e ofereceu, e muitas pessoas toparam, entraram na dele, crianças, bebês e tudo mais. Dá até alma, né, de ouvir.
E aí, quem não concordava, ele começou a matar com facadas e tiros e tal. Então foi uma chacina e o maior suicídio coletivo da história. Morreram 918 pessoas no dia. Basicamente isso. Infelizmente, um espírito que viveu e não aprendeu nada, né? E aqui traz que tudo isso que ele pregava, desde o racismo e tudo, era mais uma forma de comover mesmo. Porque inconscientemente o racismo ele mesmo carregava o tempo inteiro. Então é uma pessoa pesada, né? Pesadíssima. Inclusive não sabia nada de moda, né? Pois é, esse tipo de boina é um tipo de boina que não funciona. Não. Parece uma pizza, né? É, pois é, porque tem aquela boina que entrega o bonezinho, Não que é fala mal quase da o minha da boina que eu tô de Vandinha. boina. Não, mas sua boina não tem nada a ver com aquilo ali. A dele é só aqui, entendeu? Ele acha que ele é pintor, Parece ele acha o que é um artista. Bongo. Bongo.